Aloha, sejam muito bem-vindos ao canal da Quântica. Aqui quem vos fala é Selva Salerno, trazendo mais um vídeo, obviamente, para falar do nosso eu do futuro. E hoje, não diferente dos outros dias, eu quero falar sobre uma questão que me fizeram e que eu achei bem pertinente trazer aqui. Selva, aquilo que você procura, também está te procurando? E o que o duplo tem a ver com isso? O que o eu do futuro tem a ver com isso? Bom, vamos falar de alguns aspectos, ok? Eu vou trazer algumas analogias aqui e eu vou trazer, obviamente, sobre o ponto de vista do nosso cérebro. A neurociência diz o seguinte, existe um filtro no qual esse filtro ele vai focar em determinada ação, em determinado termo que você dê para ele, determinada crença e por aí vai. Então, por exemplo, se eu dizer, amanhã eu quero ver carros verdes, eu vou passar a ver carros verdes, porque eu estou dando esse comando para o meu cérebro. E esse filtro, chamado de sistema de ativação reticular ascendente, ele vai fazer com que a gente veja isso, que isso se apresente para nós. Porque assim nós comandamos, porque assim nós pedimos para o nosso cérebro focar nisso. É da mesma maneira que quando você tem um interesse em adquirir um carro ou um determinado objeto, que você antes você não percebia, você começa a perceber a partir do momento que você se propõe a ter esse objeto. Então, de certa forma, sim, o nosso cérebro, ele busca por aquilo, ele filtra as informações para que você consiga perceber esse objeto, esse valor, essa situação, enfim, aquilo que você se propôs. Além disso, óbvio, quando você fica focado nisso, é interessante a gente perceber que não somente o nosso cérebro executivo funciona. Nós temos outras partes que conversam com o nosso cérebro, como por exemplo o nosso corpo, e obviamente quando ele percebe de maneira inconsciente por meio daquilo que nós observamos, por meio das percepções, dos 5 sentidos, principalmente a visão, quando a gente percebe algum movimento, alguma coisa, mesmo de forma subconsciente, essa informação vai terminar se refletindo tanto no nosso corpo quanto fazer um comando para o nosso cérebro. Então eu estou falando da neurocepção. Né? A neurocepção, ela se utiliza, é a forma como nós percebemos, por exemplo, numa determinada pessoa, de forma inconsciente, de novo, se ela é uma ameaça ou se ela é uma pessoa segura. Isso tem a ver com segurança, obviamente com esse lado mais de sobrevivência que nós temos, que é a grande e forte tendência do nosso cérebro. Nosso cérebro, ele foca nisso, em sobreviver. Então, se para nós determinada informação é importante para nossa sobrevivência, e para que isso não se torne uma ameaça, então a gente termina tendo algumas percepções que vão falar disso para nós, somados a esse tanto de memórias que nós temos no nosso subconsciente. Tudo isso termina fazendo uma associação, associando todas essas informações e trazendo isso, obviamente, para a luz do nosso pensamento, e a gente, por meio dessas associações, a gente chega num determinado parecer. Então, talvez tudo que está lá fora, com tudo que eu penso aqui dentro, com aquilo que eu estou focando, de fato é a minha resposta, é a oportunidade, é aquilo que tanto eu procuro, consequentemente eu acho que também está me procurando. Então é mais ou menos assim que o nosso cérebro funciona. Funciona a partir daquilo que eu percebo, daquilo que eu penso e daquilo que eu quero, né, daquilo que eu comando, certo? E daquilo que eu associo em todo esse meu aparato mental. Então, fazendo toda essa associação, eu chego a uma determinada sincronicidade, eu chego numa determinada coincidência, eu chego num determinado insight, numa intuição, que, diga-se de passagem, são sistemas bem complexos de serem pressentidos ou tidos no nosso cérebro, porque são N coisas que funcionam. É o nosso cérebro, nossa mente, o nosso corpo, em função de tudo isso, tá? Já do ponto de vista da física, eu vou fazer algumas analogias. Eu vou fazer um comparativo, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, no mundo subatômico, né, das partículas, enfim, que tudo vibra, tem todo esse preâmbulo que todo mundo já conhece.
Existe aquela questão, aquela condição de que quando você mede uma partícula, quando você observa uma partícula, você termina definindo o que você quer que ela seja, onda ou partícula, ok? Então, quem faz isso é um medidor chamado medidor Geiger. Então, ele percebe tudo isso e ele, por meio dessa medição, ele vai dizer se é onda ou se é partícula, certo? Da mesma maneira, acontece com o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele faz essa medição e, por conta de toda a informação que está guardada nesse subconsciente, termina fazendo as associações e termina vendo o que antigamente ele não conseguia perceber. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem que sair de casa correndo. Cadê as chaves? Não vejo a chave, não vejo a chave. Cadê a chave? Não vejo a chave. Por N coisa, porque você fica estressado, você termina não percebendo o objeto, enfim. Mas quando você diz assim, eu preciso encontrar a chave, o teu cérebro vai ativar, né, esse medidor e ele vai encontrar, né, muitas vezes no lugar que você já passou umas 20 vezes e você não viu. Então, se a gente fizer uma analogia, é muito parecido. Essa questão de medir, né, uma partícula e dizer o que vai ser é mais ou menos com o que acontece com essa questão do nosso cérebro. Além disso, a gente tem uma outra teoria, que é a teoria do caos, que eu gosto muito, o chamado efeito borboleta, que ele diz o seguinte: determinados sistemas dinâmicos não lineares, mesmo que você conheça os movimentos iniciais, mesmo que você conheça as condições iniciais, e mesmo que essas condições iniciais sofram uma determinada mudança, por mais insignificante que ela seja, com o passar do tempo, isso vai tornar-se uma coisa maior, né, incontrolável. Então, é a mesma coisa que acontece com a gente. Quando a gente vai mudando a nossa percepção, quando a gente vai mudando a forma como nós pensamos de uma determinada questão, com o passar do tempo, a gente termina mudando a percepção daquilo, mudando a percepção de um objeto, mudando a percepção, o parecer do que achamos de uma pessoa, o que achamos de um trabalho, o que achamos do lugar. Por quê? Porque nós estamos em constante mudança. Isso quer dizer o que em relação ao que eu estou falando? Que à medida que você vai mudando por dentro, você termina percebendo as coisas por fora. E muitas vezes, aquilo que você não conseguia ver, você passa a ver de uma forma completamente diferente. Ok? Então, entendamos que sim, o que você está buscando aqui, provavelmente é aquilo que também está te procurando. No conceito do físico David Bohm, que fez a ordem implicada e a totalidade, ele se baseava na premissa do Ubuntu, né, que diz: eu sou porque você não é diferente de mim. Em outras palavras, aquilo que eu estou procurando também me procura, porque eu sou um complemento disso. Eu sou porque não é porque você não é, ou porque somos diferentes, é porque nos completamos. Então, de certa maneira, e eu trago isso nos meus cursos, tanto na Jornada Sensorium quanto no Acessando o Infinito, quando você vai fazer o pedido, você tem que entender uma das grandes premissas que um dos maiores seres, se não maior de todos os seres, o Mestre Jesus, para quem acredita, tem gente que não acredita e está tudo bem, ele dizia: amai-vos uns aos outros como vos amei. E o que ele quis dizer com isso? Isso no meu ponto de vista. Se eu estou procurando um emprego, tem uma empresa que está procurando por mim. Se eu estou procurando uma pessoa para me relacionar, seja como amigo ou como outra coisa, essa pessoa também está procurando por mim. Se eu estou procurando, por exemplo, um animalzinho, você pode ter certeza que esse animalzinho também está procurando por mim. Se eu estou procurando um carro, você pode ter certeza que o dono do carro também está procurando por mim, porque ele vai querer me vender, porque ele vai querer fazer negócios. Então entenda, nós somos parte de um todo. Quando alguém chega e diz assim, é porque o todo, né? Todo. Eu vejo esse todo como David Bohm via. O David Bohm, ele via assim. Nós somos partes de um todo maior. Ok? E não porque ele acreditava de forma espiritual.
Porque ele era um físico e ele via a vida dessa forma. Então, encerrando aqui, o que tem a ver esse eu do futuro, esse duplo, que ele funciona assim. Quando você for fazer o pedido, caso você não saiba, eu vou deixar um vídeo no card aqui em cima, ou no final deste vídeo, onde eu explico tudo como isso funciona. O nosso eu do futuro funciona mais ou menos assim. Quando você traz consciência daquilo que você está procurando, de que forma, ou o que você está procurando, porque assim, entendendo que existe essa troca e que vai haver essa troca, o seu pedido, ele tem um peso maior e obviamente vai ter uma devolução bem melhor, porque você não está pedindo só para você está pedindo para o outro, para a empresa que te procura, para a pessoa que te procura, para o animalzinho que te procura. Então não é só você que pede, você entende? Então é isso, espero que você tenha gostado. Assiste esse outro vídeo que eu estou deixando aqui, que é bem interessante e te explico bem melhor como tudo isso funciona. Grande beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Aloha, até lá!